Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Álgebra Linear e o tema de hoje é matriz inversa. Quando a gente pensa numa equação de números reais do tipo ax igual a b, onde a gente tem um número a multiplicando por uma variável x, uma incógnita x, igual a um número b constantes, como que a gente resolve essa equação? Ou seja, como que a gente determina qual é o valor de x que satisfaz essa igualdade? A primeira coisa que a gente tem que fazer é se perguntar se esse número a que multiplica a nossa variável x, ele é ou não diferente de zero. Se ele for diferente de zero, o que acontece? Esse número, como é um número real, possui um inverso multiplicativo. Como ele possui um inverso multiplicativo, a gente pode pegar e multiplicar essa equação dos dois lados pelo inverso multiplicativo de a. E a gente vai ter aquilo que a gente tem aqui no lado direito. Ou seja, a gente vai ter o a menos 1 vezes o a, que vai dar 1. E isso vai ser igual a elevado a menos 1, que é o inverso multiplicativo do a, vezes b. Dessa forma, a gente resolve a equação. A gente encontra quem é o x que satisfaz a equação do lado esquerdo. A condição para isso é que esse número a tenha inverso multiplicativo. Ou seja, nesse caso, para um número real, que ele seja diferente de zero. Como exemplo, imagine que a gente tem a equação 3x igual a 15. Como que a gente resolve isso? A gente multiplica os dois lados por 3 elevado a menos 1, ou seja, o inverso multiplicativo do 3, que é 1/3, e a gente tem que o x é igual a 5. Como que a gente faz, então, para transportar esse mesmo raciocínio para o campo das matrizes? Então, se a gente tem um sistema linear do tipo ax igual a b, será que é possível multiplicar os dois lados da equação por uma mesma matriz à esquerda, de forma a isolar quem é a matriz x, que é o resultado do nosso sistema? Bom, se for possível, a gente gostaria que, além de resolver o sistema, uma outra propriedade dos números reais também se mantivesse, que é o seguinte: se o número a tem uma inversa, multiplicar a pela direita pela inversa desse número dá 1. Multiplicar o a pela esquerda pelo número inverso dá 1. Então a gente quer essa mesma propriedade para a matriz A. Se A tiver um inverso multiplicativo, ele tem que ser inverso multiplicativo tanto à esquerda quanto à direita. Então vamos à definição do que seria a nossa matriz inversa, ou seja, a matriz que faz o papel do inverso multiplicativo. Uma matriz quadrada a n por n é invertível ou ainda não singular se existe uma matriz B, n por n, ou seja, com o mesmo tamanho da A, tal que multiplicar A por B ou multiplicar B por A nos dá a identidade. Nesse caso, se existir tal matriz B, a gente diz que B é a inversa de A e a gente tem uma notação especial para isso, que é A elevado a menos 1. Esse elevado a menos 1, ele é justamente um análogo da operação dos números reais, que denota o inverso multiplicativo. Tá? Veja que isso aqui é apenas uma notação, isso não quer dizer que o A é igual a inversa da A não é 1 sobre A, certo? Que é o que daria a entender no caso dos números reais. Isso aqui, na verdade, é apenas um símbolo para mostrar que esse é o inverso multiplicativo da A. Vamos ver um exemplo. Então, dadas duas matrizes, uma matriz A, cujas linhas são menos 2, 1, 0 e 3, e uma matriz B, cujas linhas são menos meio, 1/6, 0 e 1/3, vamos tentar verificar se a B é a inversa da A. A primeira coisa que a gente tem que fazer é multiplicar A vezes o B à direita. De fato, fazendo a multiplicação das duas matrizes, a gente chega na matriz identidade, como é fácil de verificar fazendo a conta. Agora, para que a B seja a inversa da A gente precisa fazer a conta do outro lado. A gente precisa verificar se B vezes A é a identidade, que também se verifica fazendo uma conta rápida aqui a partir dos dados da matriz. Então, de fato, B é a inversa da matriz A. Vamos fazer mais um exemplo. Agora imagine que a matriz A é essa matriz aqui, 1, 0, 0, 0. A pergunta é, será que existe uma matriz B tal que A vezes a B seja a identidade? Bom, vamos tentar responder isso fazendo uma conta. Vamos supor que a nossa matriz B é a matriz dada pelos números B11, B12, B21, B22. A gente deixou isso aqui de forma genérica. E vamos fazer a multiplicação para ver o que acontece. Se eu for multiplicar a A que foi me dada por uma matriz B genérica, ela vai ter que dar a identidade caso essa B exista. Mas se a gente fizer a multiplicação, olha só o que vai acontecer. A vezes B
vai ser igual a B11, B12 e a segunda linha vai estar zerada. Só que isto deveria ser a identidade para que B fosse a inversa da A. Só que isso é um absurdo, por quê? Eu teria embaixo uma linha totalmente nula, enquanto que a identidade tem o número 1 aqui. Então, essa matriz aqui nunca será igual a essa, independente de quem são os valores de B11 e B12. Ou seja, a gente pode responder a pergunta, será que existe B tal que A vezes B é identidade? A resposta é não. Ou seja, A não é invertível. A gente pode dizer também que A é singular, que esses dois termos são sinônimos. Vamos olhar algumas propriedades das matrizes invertíveis. Tá? Então vamos para um teorema. A primeira parte do teorema diz o seguinte, se você tem uma matriz A quadrada n por n invertível, então a inversa da A é única. Existe uma única matriz inversa. Se a matriz AN por N é invertível, então a matriz A-1, ou seja, a inversa da A, também é invertível e a inversa da inversa é a matriz A. Ou seja, inverter duas vezes a matriz traz você para a matriz original. A terceira propriedade diz o seguinte, se A e B são duas matrizes invertíveis, ambas quadradas de tamanho N por N, então a matriz A vezes B, o resultado de multiplicar a matriz A pela matriz B, também é uma matriz invertível. E a inversa da matriz A vezes B, ou seja, a inversa do resultado do produto de A vezes B, é B elevado a menos 1, ou seja, a inversa da B, multiplicado pela inversa da A. Agora, aqui tem um detalhe importante. A inversa do produto AB é o produto das inversas, só que na ordem contrária. Veja que eu tenho A vezes B inversa. Aqui eu tenho a B inversa, A inversa. Então, tem que tomar cuidado porque as matrizes invertem. A inversão tem a propriedade de trocar a ordem da multiplicação das matrizes. E 4, a última propriedade, é que se uma matriz quadrada AN por N é invertível, então a matriz transposta da A também é invertível. E a inversa da transposta é a transposta da inversa. Vamos ver por que agora essas propriedades são verdade. Então vamos supor que a nossa matriz AN por N é invertível. A primeira coisa que a gente quer saber é por que a inversa é única. Então para provar que a inversa é única, o que a gente faz é o seguinte, pega a inversa que a gente sabe que existe, A menos 1, já que a gente tem por hipótese que A é invertível, e supõe que existe uma outra matriz C que é inversa da A. Ou seja, a gente tem que A vezes A menos 1 é igual a identidade, que é igual a A menos 1 vezes A. Isso aqui vem da definição de que A é invertível. Agora, como C também é inversa da A, tem que valer, certo? Pela definição de inversa, que A vezes C é igual a identidade, que é igual a C vezes A. Ora, mas se essas duas expressões são verdade ao mesmo tempo, então, obrigatoriamente, eu vou ter a seguinte coisa. A vezes C vai ser a identidade. É essa parte aqui. Isso aqui é verdade que a gente sabe pela definição. Multiplicamos pela esquerda, dos dois lados, pela matriz A elevado a menos 1. O que vai acontecer? Como a multiplicação de matrizes é associativa, a gente associa o A menos 1 com o A, nesse termo aqui, e a gente vai ter que A menos 1 vezes A, vezes a matriz C, tem que ser A vezes menos 1 vezes a identidade, que é o próprio A menos 1. Agora, quanto vale A menos 1 vezes A? A vezes 1 menos A é a identidade, certo? Que é esse termo que está aqui. Isso aqui é verdade pela definição. Então, o que vai acontecer? Como a identidade vezes C é C, a gente tinha aqui o A menos 1, então a gente conclui que C é igual a A menos 1, e com isso a gente conclui que a inversa é única. De fato, o que a gente fez foi, imaginando que existe uma outra inversa, a gente prova que ela é igual à inversa original da A, que é a que a gente chamou de A menos 1. A segunda propriedade, se A é invertível, então a matriz inversa também é invertível e a inversa da inversa é a própria A. Para provar isso, a gente precisa cumprir a definição de inversa, ou seja, a gente tem que encontrar uma matriz C que satisfaça essa igualdade aqui, que A menos 1 vezes C seja identidade, e isso também tem que ser igual a C vezes A menos 1. Ora, mas a gente já tem A, então pega C igual a A. A menos 1 vezes A é a identidade, que é igual a A vezes A menos 1. Portanto, o que a gente conclui? Que a A menos 1 é invertível e a sua inversa é a própria A, certo?
simplesmente vem da definição. É uma mera aplicação da definição para a matriz inversa da A. A próxima propriedade diz que se A e B são invertíveis, então o produto de A por B também é invertível e a inversa da A por B é B menos 1 vezes A menos 1. Então, vamos de novo fazer o mesmo raciocínio. A gente precisa encontrar uma matriz C que, quando multiplicada à direita, dá a identidade, e quando multiplicada à esquerda, também dá a identidade. Que matriz é essa? A gente pode testar essa matriz que a gente está tomando aqui, que a gente está usando no enunciado. Então, imagine que você pegou a C igual a B elevado a menos 1, a inversa da B vezes a inversa da A, nesta ordem. Então, faz a conta. Quanto que dá AB vezes C? Vai dar AB vezes B menos 1, A menos 1. A gente usa a associatividade da operação de multiplicação de matrizes. Então, a gente vai ficar com A vezes B menos 1. A gente sabe que isso aqui é a identidade, vezes a A menos 1. Ó, sobrou o quê? A identidade vezes a é a própria A. Então, vai ficar A vezes A menos 1 igual a identidade. A gente pode verificar pelo outro lado também, colocando C vezes AB, e a conta vai ficar parecida. B menos 1, A menos 1, vai ser vezes AB, vai ser igual a B menos 1, e agora a gente está associando o A menos 1 com o A aqui no meio, trocando, né, a ordem com que a gente faz a multiplicação. O A menos 1 vezes o A vai dar a identidade, identidade vezes a B é a própria B. Então vai ficar B a menos 1 vezes B, que é a identidade. Então a gente conclui o quê? Que a inversa da AB vai ser a matriz B a menos 1 vezes A menos 1. Finalmente, a gente tem a última propriedade que diz que se a matriz A quadrada é invertível, então a A transposta também é invertível e a inversa da transposta é a transposta da inversa. Vamos usar exatamente o mesmo raciocínio. A gente precisa provar que uma matriz C satisfaz essa condição. A transposta vezes C é identidade, C vezes A transposta também é identidade. Vamos testar para essa que é a nossa candidata à inversa. Fazendo a conta, o que a gente tem? A gente tem A transposta vezes C, isso aqui vai ser A transposta vezes A menos 1 transposta. Então aqui a gente vai ter que usar a propriedade da transposição de uma multiplicação de matrizes. Se vocês se lembrarem, a gente tinha a propriedade que a transposta de um produto é o produto das transpostas, porém na ordem contrária. Então a gente inverte a posição dos operandos da multiplicação. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Para poder usar essa propriedade, eu vou pegar e vou juntar as transposições numa transposição só que fica fora desse parênteses, certo? E a gente vai fazer aqui o caminho contrário daquela propriedade que eu acabei de citar. Então, eu vou pegar esse A, que está multiplicado do lado esquerdo, e eu vou transpor ele e colocar do lado direito. Então, vai ficar A transposto, vai ficar o A. A menos 1 transposto vai passar a ficar do lado esquerdo, transposto novamente. Então vai ficar A menos 1 transposto, que dá A menos 1. Então a gente pode agora colocar o parênteses e colocar o símbolo de transposto aqui fora. Para você ver que isso aqui é verdade, faz o contrário, então, para talvez fique mais simples de entender. Quanto que é o produto de duas matrizes transposto? É essa matriz que está à esquerda transposta do lado direito, e essa matriz que está na direita transposta do lado esquerdo. Então essa igualdade se verifica. Agora, como dentro do parênteses eu tenho A menos 1 vezes A, isso aqui vai dar identidade transposta, mas a identidade transposta é a própria identidade. A outra parte da demonstração é análoga à primeira, porém com o C do lado esquerdo. Então, substituindo o C por A menos 1 transposto, a gente vai fazer a mesma operação de fatorar a transposição, como a gente fez anteriormente. Então, se você aplicar do lado direito para o esquerdo, você vê que essa igualdade aqui se verifica. Então, aqui eu vou ficar com A vezes A menos 1, que é a identidade transposta, que vai dar a identidade. E a gente conseguiu verificar, então, que a A transposta tem inversa, e que a inversa dela é a inversa da transposta, é a transposta da inversa, como a gente havia dito. Vamos fazer um exemplo, então, numérico, para a gente ver essas operações, essas propriedades em prática. Foi nos dado duas matrizes, uma matriz A, menos 1, 0, 2 e 1, e uma matriz que é a transposta da inversa da B, que é a matriz 1, 2, 3, 4. Então, será que é possível calcular a inversa de uma matriz C, que é
A menos 1 vezes B transposta? Então, veja que C ela é igual a menos 1 vezes a B transposta, que a gente não tem explicitamente, porque a gente não tem nem A menos 1 nem a B transposta, mas a gente quer tentar calcular a matriz C inversa, a inversa dessa matriz C. Será que é possível fazer isso com as propriedades que a gente acabou de ver? Sim. Vamos começar da seguinte forma. A gente quer calcular C a menos 1. Então eu vou colocar quem é a C e o símbolo de inversa em cima. Agora vamos aplicar a propriedade de que a inversa de um produto é o produto das inversas na ordem trocada, né? Então, o B transposto invertido vai parar no lado esquerdo da equação. E o A menos 1 invertido vai parar do lado direito da expressão que a gente está trabalhando. Então, agora eu tenho B transposto a menos 1 e A menos 1 menos 1. Agora, como que eu faço para resolver cada um desses termos individualmente? Ora, o B transposto a menos 1 ele vai ser igual ao B a menos 1 transposto. Então, B a menos 1 transposto, a gente já sabe que vale 1, 2, 3, 4. A inversa. Inversa, ou seja, a inversa da inversa de A é o próprio A, que a gente tem aqui, menos 1, 0, 2 e 1. Então, basta fazer a conta agora com as matrizes numéricas que nos foram dadas e a gente chega no resultado, que é 3, 2, 5, 4. É isso, pessoal. Até a próxima aula.